Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal de casa que está nos acompanhando pelo Facebook e também pelo YouTube. É muita alegria que nós nos reunimos às segundas-feiras, nesses poucos minutos que passamos juntos, para falarmos um pouquinho a respeito dessa doutrina libertadora, que nada mais é do que o Evangelho de Jesus redivivo. E é muito importante nós desmistificarmos muita coisa que foi colocada em nossas cabeças, desde criancinha às vezes, e que até hoje às vezes nos aterroriza, nos dá aquela sensação de penas eternas, de castigo eterno, de inferno escaldante, daquele céu também ocioso, que na realidade não existem. E é um dos conceitos mais arraigados em nós, desde a tenra idade, é a respeito do pecado. Desde pequenininho, Deus vai te castigar. Deus castiga. Aconteceu outra coisa, Deus está castigando. Somos todos pecadores, condenados ao erro. E aí foi criando essa situação de terror, até que às vezes nós temos a respeito das situações da vida normal que vivemos. Lembrando sempre que somos espíritos em evolução. Começamos simples e ignorantes, fomos criados por Deus, e através das sucessivas reencarnações, nós fomos adquirindo experiência, conhecimento, evoluindo, fazendo escolhas, algumas escolhas com reflexos negativos, outras com reflexos positivos, e assim a gente vai trilhando, pois não será perdida nem a última ovelha. Todos nós estamos fadados ao progresso. E para isso, nada melhor do que a compreensão. Devemos compreender o porquê estamos aqui, por que estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos, tudo o que acontece. E nós vamos, com o conhecimento, verificarmos que nós, cada um de nós, é o protagonista da sua história. Cada um de nós segue a sua história. Cada um de nós com problemas e acertos diferentes. E assim vamos seguindo. Então, nessa turbilhão de pessoas, de famílias, que são realmente as famílias, são os núcleos mais importantes para a evolução que nós temos no ambiente familiar, que se reúnem afetos e desafetos de outras vidas para se acertarem. E a doutrina vai nos mostrando os caminhos, colocando a doutrina dentro de cada um de nós. Por que estou aqui? Por que meu corpo é tão feio? Por que é tão bonito? Por que meu pai é assim, minha mãe é do outro jeito? Por que eu sou pobre? Por que eu sou rico? Por que só desgraça me acontece? E outros parece que tudo é fácil? Será que Deus, então, é esse terror que privilegia uns em detrimento de outros? Que Deus seria esse? É aí que nós vimos como foi difícil até chegarmos no final do século XIX para recebermos esse bálsamo de luz que é a doutrina espírita que Kardec nos trouxe, mostrando realmente a essência do Evangelho, dizendo que a cada um segundo as suas obras, disse o Cristo, que nós somos os responsáveis pela nossa vida e ninguém mais. Então, a partir desse ponto, a gente já pode pautar a nossa vida e vamos tratar então desse pecado. O que seria esse pecado então? Será que o terror que vale, essa obediência cega, você pecou, é um pecado, vai fazer a evolução? Quem criou isso? Então, esse Deus duro, implacável, por que existe? Então, nós vamos tratar de várias situações, para a gente ter uma noção disso aqui. De onde veio a origem punitiva de Deus? Veja bem, os hebreus foram escravizados no Egito,
foram levados para o Egito, durante séculos ficaram lá. E lá, a cultura egípcia de vários deuses, acostumados à prostituição, a todo tipo de desvarios, quando Moisés chegou, libertou-os do cativeiro e foi caminhando pelo deserto à procura da terra prometida, ele viu que naquele exato momento, se não tivesse algo de força, um freio, não seria possível domar aquela turba insana que estava. Então, aquele momento, a presença do Deus punitivo, vingativo, era necessária, pelo terror. Você faz e castiga, dada a evolução da época das pessoas. Então, precisou o freio. Então, foram 1.500 anos, mais ou menos, entre Moisés e o advento de Jesus. E chegou, exatamente dizendo totalmente o contrário, que Deus é amor, que Deus é só amor e nada mais. Que, dizendo que, se alguém o ferisse numa face, que oferecesse a outra. Dizendo que quem não tem pecado, que atirasse a primeira pedra. Dizendo que com a medida que medirdes, serás medido. E assim foi se modificando, trazendo uma outra filosofia, mostrando esse abrandamento necessário para o período evolutivo. Jesus veio não para criar uma religião, jamais. Ele veio para o mundo. Ele não criou igreja, não criou ritualística, não criou nada. Ele simplesmente falava, mostrava, exemplificava. Esse seria o ideal de todos. A paz, a harmonia, a fraternidade. Ele disseminou tudo isso aí. Mas, quando começaram as pessoas se a seguirem, se a juntarem, os apóstolos, ele foi morto, crucificado, e começaram, alguns anos, foi crescendo o cristianismo adotado. Antigamente não tinha um chefe, não tinha nada, eram núcleos, casas do caminho, que difundiam o evangelho. Mas, lógico que o imperador, vendo aquela força, combateu o que pôde. Queimaram inúmeros cristãos. Outros milhares foram devorados nos circos de Roma. Mas viu, e cada vez crescendo mais, o Império Romano falou, isso aqui é importante, e tomou conta da religião. Aí começaram as tragédias. Aí, como fonte de poder que era, na Idade Média, foi resgatado. A Idade Média, mais ou menos, no século V, ano 400 e pouco, até o século XV. 1000 anos de escuridão. 1000 anos de atraso no desenvolvimento da evolução da Terra. 1000 anos. Então, como poder de dominação, foi instituída a lei mosaica de novo, que os pecadores teriam que só para remir os seus pecados através da igreja. Ali que teria que pagar as penitências e, se não, estaria condenado todos ao fogo eterno, às penas eternas. Então, pela concepção, pelo terror, foi colocado isso. E, na realidade, só para vocês terem uma ideia, a mediunidade sempre existiu. Desde os egípcios, desde que a Terra foi habitada, a mediunidade é inerente, não é só dos espíritas, que são médios. Todas as pessoas têm essa qualidade, podem desenvolver essa qualidade. Então, na Idade Média, começaram-se as perseguições aos médios, aos ditos bruxos, que eram queimados vivos. Então, inquisições terríveis, eram condenados sem chance de defesa. Então, tudo isso aí foi arraigado em nós. Nós que estamos aqui hoje, já vivemos aquelas épocas. Talvez fôssemos queimados, às vezes até fomos inquisidores, aqueles que mandaram queimar, e fomos reencarnando várias vezes
trazendo mazelas, reminiscências de vidas passadas também. E esse conceito de pecado veio conosco, desde pequenininho. Deus castiga. Deus perdoa. E eu digo para vocês, Deus não castiga e nem perdoa. Por quê? Ele não precisa perdoar, ele nunca se ofende. Perdoar por quê? E como castigar? Se ele é nosso Pai, Criador, soberanamente bom e justo. Como? Não teria lógica nenhuma a esse respeito. Então, a partir da Idade Média, então, começaram as primeiras lutas contra isso aí, mas a Inquisição continuou, teve a revolta protestante com Lutero, que, por causa as indulgências que precisavam ser compradas, dinheiro para o Vaticano, e aquela luta, Lutero veio com um objetivo de purificar a religião, então, trazendo os moldes do Evangelho. Mas, infelizmente, o homem também, Calvino já invejou, já começou, já criou outro ramo, e hoje são mais de 2.000 ramos do protestantismo. Está aí, cada um cria sua igreja a seu bel prazer, vendendo o paraíso aqui na terra, lamentavelmente. Mas Jesus disse lá que no momento oportuno ele enviaria o Consolador prometido, queria explicar aquilo que as parábolas, que as pessoas ainda não tinham capacidade de entendimento na época. E começaram então, nos Estados Unidos, as mesas girantes, que pulavam, que respondiam com pancadas. Kardec, um estudioso, virou febre na Europa, dos Estados Unidos, das irmãs Fox, foi para a Europa, virava espetáculo. E Kardec, um filósofo, pesquisador, foram ver, relutou muito, mas foi ver, falou, não é possível algo inanimado ter vida, então existe algo que está movendo essa mesa. E seguiu, em 10, 11 anos, ele conseguiu trazer a codificação espírita para nós, que aclarou, mostrou tudo para nós, a beleza da vida, da importância nossa, que nós devemos ter para a nossa vida, que nós somos imortais, não somos eternos, somos imortais, fomos criados, Deus é eterno, não teve início nem fim, nem terá fim, não sabemos como, não nos cabe, mas nós somos imortais, fomos criados e jamais iremos morrer, nosso corpo sim. Então, a partir do final do século XIX, foi se aclarando, e nós que estamos aqui hoje, que estamos procurando as casas espíritas, que estamos perguntando a respeito de espiritualidade, que estamos questionando a vida, por que acontece isso? Mas Deus é bom? Por que tanta dificuldade? Por que as pessoas são tão diferentes? Por que isso? E aqui nós entendemos que cada um de nós está num ciclo evolutivo, numa faixa evolutiva, uns um pouquinho mais na frente, outros um pouquinho mais atrás, mas estamos caminhando, evoluindo. Então, quando esse despertamento ocorreu em nós, todos aqui, uns agora, outros antes, a semente foi plantada lá atrás, algumas encarnações atrás, para chegar aqui e verificar, isso que eu estou sentindo, não está me respondendo. Por que o inferno, por que o céu? Por que esse pecado? E essas perguntas vamos conhecer. E assim foram chegando às casas espíritas, as pessoas tinham uma ideia errônea do espiritismo, que o espiritismo começou com o fenômeno que chamava atenção, as comunicações de encarnados com desencarnados, e foi o primeiro passo para atrair para algo invisível, algo que está nos dominando. Aí veio o estudo. Hoje as casas espíritas trazem isso. Traz cura para as pessoas? Muita cura, porque a cura está dentro de nós. Mas temos remédios imediatos que nos ajudam? Sim, temos o passe, a água fluida, que sempre nos ajuda, mas dentro de nós deve brotar a sementinha da mudança.
Porque nós somos o reflexo de ontem, nossa vida de hoje. E amanhã será o reflexo de hoje. Então, a salvação pela igreja seria de seguir a ritualística da igreja. Se não fora da igreja, não há salvação. Então, quem não fosse católico, né, não teria salvação. E continua com o protestantismo também, porque algumas divisões dizem, se você não for, você não será salvo. Então, você vai ser para o inferno e eu vou para o céu. Aí eu pergunto, né? E aí? Eu vou para o céu e meu filho para o inferno, como é que fica? Eu vou estar bem? Ou eu vou para o inferno e meu filho para o céu? Vamos ter paz? É impossível, né? Então, aí nós vamos começando a destruir o mito das penas eternas. Porque Deus não seria justo. Como condenar? Ele mesmo nos criou. E como condenar o filho, um pai condenar o filho ao sofrimento eterno? Pensem. E a doutrina espírita é a doutrina da lógica, da razão e do bom senso. Tudo que foge à lógica, à razão e bom senso, temos que estar com o pé atrás. Então, Deus é perfeito, perfeitamente. Maravilha. Bom, justo. Ué, mas por que ele vai privilegiar, então, só aquela pessoa, porque ser a essência não é tudo, mas a forma só. É católico, então ele está salvo. É protestante, está salvo. E outro que não está? Impossível. Então, nós temos que ver a essência. Kardec veio, com o conhecimento trazido pela espiritualidade, veio mostrar que o mais importante que existe, além das comunicações entre encarnados e desencarnados, que é o fenômeno, que existe coisas muito mais importantes, que o importante somos cada um de nós. Somos centelhas divinas, saídos do Criador, pequenas centelhas, que estamos aqui para nos desenvolvermos, para frutificarmos. Então, partindo desse princípio, nós vamos questionar, temos que questionar. Quem são nossos julgadores? Antigamente, quando um padre excomungava alguém, as pessoas adquiriam aquela culpa e às vezes até morriam de medo da excomunhão. Até hoje a gente ouve isso aí, né? As excomunhões. Mas quem julga e sentencia são pessoas também como nós. Qual a diferença? Para jogar para o inferno ou para o céu? Culpa e inocência são homens que estão dizendo isso aí. Aí a gente vai começando a pensar que esses juízes são homens também passíveis de acertos e de erros. E nós vamos ver que existem, até hoje, certos paradoxos. A mulher adúltera é condenada, mas o marido não. Por quê? Por que a diferença? Então, a gente vai ver que muitas coisas precisam ser analisadas. O que rouba é punido, mas aquele que guarda a mercadoria, esconde para subir o preço, a hora que sobe ele põe, esse não acontece nada. E aí? Que justiça seria essa? Então, esses paradoxos nos fazem pensar. E somos seres pensantes, filósofos, porque a doutrina espírita, ela não só é a parte científica, como também a parte filosófica e a parte moral ou religiosa. Porque não é uma religião espírita. A doutrina espírita não é uma religião formal. Não existe ritos, ritualística, não existe hierarquia, não tem nada disso. São pessoas, todos nós somos estudantes, estamos aqui com um propósito de melhora. E aqui aprendemos que assumimos que o erro existe, todos nós. Se somos imperfeitos, no mundo ainda de expiação e provas, vamos errar. Mas o erro tem que ser algo que nos impulsione à frente.
para que você fale, isso aqui não é legal. Então, nós vamos ver que, na realidade, esse não é o sentido do pecado. O pecado são pequenos desvios de conduta que são reparáveis naturalmente. Não Deus nos perdoando, não alguém nos perdoando, mas nós nos perdoando. Nós nos modificando o nosso modo de agir, de pensar. É isso. Aí nós vamos começar a entender o sentido do pecado, entre aspas. Não é algo que nos condene eternamente. O que precisamos fazer para seguir adiante? É essa pergunta que a gente vê. Então, o Espiritismo salva? Será? Não, o Espiritismo não salva ninguém. O Espiritismo não impõe nada. O Espiritismo apenas expõe, traz para nós, olha, partindo dessa lógica, Deus é todo justiça, todo bondade. Ele não pode, então, privilegiar ninguém, porque onde existe privilégio, não existe justiça, ok? Não pode existir justiça. Então, se algo, estou pautado a minha vida, está em desalinho, em desarmonia, ninguém é culpado, a não ser, não, tira a palavra culpado, vamos matar a culpa, somos responsáveis. A responsabilidade é de cada um de nós, e de mais ninguém. Ah, mas alguém me ofendeu, você aceitou a ofensa? O problema é teu, então. Porque ofensa é igual presente. Aqui para você, eu não quero, fica para você, devolve. E siga adiante. É assim que a gente vai aprendendo. E nós temos duas escolhas de como aprender: pela dor ou pelo amor. O que a gente estuda aqui, aprende para vivenciar, é nós aprendermos pelo discernimento, ou seja, pelo amor. E não esperar a dor bater a nossa porta, porque a dor também é mola evolutiva. Mas não precisamos esperar mais, porque agora nós temos conhecimento, sabemos justiça, sabemos que somos donos dos nossos atos. Tudo que eu semear, eu vou colher, naturalmente. Então, quem é responsável pela minha desgraça ou pela minha felicidade? Eu e cada um de nós, simplesmente, sem problema nenhum. Então, quando a gente vai entendendo que a salvação está na nossa melhora, que hoje nós possamos ser melhores do que ontem, que amanhã nós possamos ser melhores do que hoje. Aí nós vamos entender a máxima de Kardec, que diz: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Que são as más inclinações? É a nossa bagagem espiritual. Nós trazemos conosco, desde que fomos criados, virtudes e defeitos, inerentes da nossa ainda incapacidade de evoluir, por ignorância. Erramos muito por ignorância. E nós trazemos. Quando nós tivemos essa oportunidade de reencarnar, todos nós passamos por um planejamento reencarnatório. Todos nós. Conhecemos nossos pais lá no mundo espiritual. Lá nós pedimos para eles serem nossos pais, e eles aceitaram nos receber. Por isso, nossa gratidão eterna aos nossos pais. Eles estão perfeitos, sem julgamento. Pode ser a pior pessoa do mundo como pai, a pior pessoa como mãe, mas eles aceitaram nos receber. Devemos ser gratos. Lá nós programamos aquilo que precisamos trabalhar nessa vida. Muitas doenças já trazemos conosco, são necessárias. Nós avaliamos a necessidade de vir para reequilibrarmos outras tendências que nós temos, inatas, dentro de nós, que em certo momento nos puxam, chamam de uma forma muito agressiva,
O desonesto que tem que combater a desonestidade, que foi desonesto em outras vidas, chega num ponto que a vontade de passar a perna nos outros, de achar que sem fundo e de prejudicar, vem com uma força tremenda. Aquele que é vício de bebida, de cigarro, de drogas, de sexo exacerbado, tudo a partir então da adolescência, quando a abertura da glândula pineal, as coisas acontecem. É aí que entra a moral. É aí que entra a espiritualidade. Não é religião, não, é a espiritualidade. Sabemos que somos filhos de Deus, ligados a Ele, que estamos aqui para evoluir, não é para sofrer, é para evoluir. O sofrimento é consequência da nossa ignorância. E quando nós aprendemos, sabemos o porquê, nós saímos e vamos nos corrigir. É assim que funciona todos nós. Mas, por falta desse conhecimento, por preguiça, por comodismo, a terra nos envolve. Temos um emprego bom, que se dane a família, tem dinheiro, tudo resolve, tomara resolvesse. Quantos milionários estão com as famílias desfeitas, os filhos desgarrados, e aí, dinheiro resolve? E nos perdemos na vida daqui e começamos a errar, entre aspas, a pecar muito. Mas aí vem a pergunta, onde está Deus? Dentro de cada um de nós. Aonde? Na nossa consciência. E a nossa consciência, mesmo não estando desperta ainda para certas coisas, ela vai sendo, todas essas virtudes e negatividades vão sendo armazenadas dentro de nós. São indeletáveis, não tem como. E, de repente, em algum momento, pode surgir a culpa. Aquela mulher que abortou, curtindo a vida, abortou, tal, uma hora vai chegar, meu Deus, eu assassinei uma pessoa. Aquele que roubou, uma hora vai se sentir. Como trabalhar esse momento, a culpa? Que todos nós passamos por isso em algum momento. Como? Será que Deus está nos castigando mesmo? É a pergunta que a gente tem que fazer. Como então fazer, gente? Mergulha-se às vezes na ilusão, nas fugas, bebida, tal, desespero, processos depressivos terríveis, invigilância de pensamentos, sendo acossado por espíritos inferiores que veem as nossas fraquezas e passam a fomentar. Inimigos de outrora, às vezes, ou espíritos afins que pensam que estão rodando por aí da mesma maneira, trazendo, e assim nós vamos entrando num beco sem saída às vezes, que muitos se desesperam e acham que tirando a vida resolvem. Doce ilusão. Mata-se o corpo, o espírito jamais. É a grande ilusão que as pessoas têm, que nós espíritas precisamos olhar com muita atenção a esse respeito. E assim, como então precisamos trabalhar? Será que a doutrina espírita traz para nós alguma coisa a respeito? Lógico, partindo desse princípio, que Jesus, como disse, ama o pecador e não o pecado. O pecado é condenável, o pecador não. Sempre tem chance. E aí nós vamos ver que a lei de Deus, a beleza da bondade divina é maravilhosa. E onde está a essência da lei de Deus? Na lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, quando nós compreendemos, como disse há pouco, compreendemos como ela age, automaticamente nós vamos nos modificando. Porque sabemos que do modo que eu agir,
vai ter a consequência. Feito isso pela compreensão, nós vamos compreender, primeiro, assumir que somos imperfeitos ainda. Primeiro. Segundo, pacificar nosso entendimento. Vamos ficar de bem com o nosso corpo, com a nossa família, com o nosso modo de ser. Aquilo que não pode ser modificado, vamos aceitar. Não tem como, vamos aceitar. Essa pacificação é importante. É quando entramos em sintonia, criatura em sintonia com o Criador. Não vamos brigar por situações que nós mesmos escolhemos antes de vir para cá. Então, por que brigar? Então, essa pacificação é quando nós olhamos para dentro de nós, como diz Santo Agostinho, lá na questão 919, conhecer-se a si próprio. Olhamos para dentro, sabendo, olhando o que temos de bom e aquilo que ainda o mundo nos chama com muita força, as inferioridades. E nós sabemos, nós escondemos de todo mundo, mas de nós não conseguimos esconder. E vamos começar intimamente o nosso trabalho. É fácil? Não é. Mas é impossível? Não é impossível. Basta que tenhamos vontade. E a primeira coisa para nós evoluirmos é trabalharmos a culpa. Porque ninguém pode ser condenado a sofrer uma encarnação inteira por um erro que foi feito. Mas como reparar isso? E Kardec traz, lá no livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, fantástico, são 33 postulados maravilhosos, dá um roteiro de vida. No item 16, todos nós podemos, nesta vida ainda, nos acertarmos com as nossas falhas passadas. Como? 3 sequências. Primeiro, pelo arrependimento sincero, fundamental. Eu errei, eu prejudiquei alguém ou a mim, estou realmente arrependido. Quem abortou, quem ajudou a abortar, todos têm que passar por esse processo, arrependimento. Depois vem um período de expiação. O que é expiação? É sentir momentaneamente essa dor. Quer dizer, é uma culpa que não é patológica, ela não pode ser patológica, seguir a vida inteira, mas é uma culpa que sente, eu errei, e estou sentindo muito por isso. E a terceira coisa para quitar, a reparação. Então, arrependimento, expiação e reparação. Feito isso, nós vamos quitar nosso débito, ainda agora. Ah, mas quem eu fiz já morreu, já desencarnou, já não está mais aqui. Como fazer isso? Mas quem morreu foi o corpo, o espírito está vivo. Vamos fazer isso. Vamos fazer o bem a outrem. Vamos dar um novo valor à nossa vida. Ah, você abortou? Então, vamos fazer coisas para a criança, vamos ajudar mães que precisam, vamos, sem desinteressadamente, vamos dar uma coisa útil na vida. É assim que a gente pacifica e reequilibra e nos livramos do terrível pecado mortal. Até o nome é terrível, é pecado mortal. Que não existem. Todos nós temos capacidade de sairmos de situações difíceis, modificarmos, expiarmos e repararmos o que fizermos e seguir adiante com outro objetivo. Então, errar é importante, mas persistir no erro, no mesmo erro, é trágico. É trágico. Então, gente, essa situação, lembrando sempre, que eu gosto de falar sempre aqui, quem vem sempre já está roxo de saber, mas eu gosto de falar. Somos guiados por 3 leis cósmicas, divinas, que regem ainda os mundos primitivos, de expiação e provas, e de regeneração. 3 leis que ninguém escapa, seja espírita, católico, budista, ateu, ninguém escapa dessas 3 leis. Livre-arbítrio, todos nós temos liberdade de escolha, tudo. Ninguém
Tanto se eu quiser matar alguém, problema meu. Eu quero, eu mato. Ninguém. Eu posso ser demovido, influenciado por espírito, mas a decisão é minha e de cada um. Segundo, lei de causa e efeito. A essência da justiça divina chama-se lei de causa e efeito. Compreendendo que tudo aquilo que nós pensamos, falamos e agimos vai gerar uma consequência, boa ou má, depende. E terceiro, passamos por isso, temos a reencarnação, que é a chance maior de nós nos livrarmos, entre aspas, do inferno eterno. Então ninguém é condenado. Voltamos então numa nova existência, num novo corpo, com novos objetivos para curar aquilo que nós magoamos a nós ou a alguém em outras vidas. Agora eu pergunto, por que esperar a próxima encarnação? Se nós, com o conhecimento que temos, podemos nos modificar agora, iniciar o nosso trabalho, eliminar as nossas deficiências. Esse é o objetivo. Então, gente, é essa mensagem que eu trago para vocês hoje, a respeito do pecado. Vamos tirar, pela compreensão, compreendendo a nossa vida, verificando que nós somos, sim, merecedores de melhora, que a culpa não pode ser uma culpa eterna, que nós vamos carregar esse sofrimento para o resto da nossa existência aqui na Terra e deixarmos de viver, deixarmos de evoluir. Então, pensando assim, vamos viver bem, vamos verificar o nosso meio, a nossa família, o nosso trabalho, como eu estou agindo na família, no trabalho, na vida social. Como? Eu sou uma pessoa boa, eu me amo, cada um se pergunte. Eu me perdoo, cada um fala assim, vocês perguntem também. É isso, quando nós conseguimos nos amar, nos perdoar e nos valorizar, nós estamos evoluindo. Então, essa é a mensagem que agora espero que tenha ficado bem claro, que não existe pena eterna, todos nós somos capazes de reconduzir nossos passos enquanto estamos aqui, pelo conhecimento, pelo discernimento, não esperando a dor chegar e bater à nossa porta, ok? Que Jesus continue conosco, que assim seja.